Boas notícias do Fluminense que enfrenta o Ulsan hoje pela Copa do Mundo de Clubes. Eu vou garantir pelo menos duas boas notícias. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, deixando o seu comentário da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. O Renato Gaúcho disse que o Ganso, o Cano estão 100%, mas faz mistério na escalação. Segundo Portal, o Fluminense pode ter até 4 mudanças para esse confronto contra a equipe coreana. Então vamos falar já das notícias do Fluminense. Não sai. Renato Gaúcho, em sua coletiva pré-jogo contra o Ulsan, falou de mais variados assuntos. Falou de jogadores importantes da equipe como o Cano e o Ganso. Falou sobre os times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Então, vou colocar aí para você acompanhar as principais declarações de Renato Gaúcho na coletiva pré-jogo de Fluminense e Ulsan. Confere aí. Boa noite a todos. O Cano, ele tem treinado bem, não está sentindo mais nada, está 100%, está à disposição, está totalmente recuperado, está se sentindo bem. Então ele está à disposição. Vamos ver se amanhã ele começa o jogo ou não. Eu já entendi a tua pergunta. O importante é que ele está à disposição, está 100%. É lógico que ainda falta aquele ritmo de jogo para ele, é normal. Mas o ritmo de jogo para o jogador ele vai somente readquirir jogando, né? Mas o importante é que ele está totalmente recuperado da lesão dele e está à disposição. Pergunta. Não é a força do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo e o que o meu xará, o Renato, vem fazendo pelo Botafogo. Porque se vem para cá e perde, o futebol brasileiro não pode medir forças com o futebol europeu. Se vem para cá ganha, o futebol europeu está voltando agora das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem o Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros no Mundial praticamente com 70 partidas, 80 partidas, ninguém dá essa desculpa. O time brasileiro está cansado. O time europeu vem e atropela. Não dá para medir forças com ele. Aí no momento que o futebol brasileiro começa a destacar, começa a ganhar, porque o futebol europeu estava de férias, está voltando agora. Não, eu não concordo. Eu concordo sim que o futebol brasileiro hoje vem fazendo uma grande Copa do Mundo, vem se superando, vem enfrentando adversários poderosos e vem conseguindo resultados dentro do campo. E isso faz com que, nem sempre, somente o dinheiro faz com que vença as partidas. Os clubes europeus, sim, não dá para brigar com eles em termos da parte financeira. Eles podem contratar grandes jogadores, podem formar times fortíssimos, mas o futebol é decidido dentro do campo. E dentro do campo, hoje, o futebol brasileiro, eu falo em termos do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os times brasileiros vêm fazendo nessa Copa do Mundo. E não tem desculpa, como já falei, os clubes europeus estavam de férias, estão voltando. Não. O futebol brasileiro vem fazendo bonito na Copa do Mundo, tem que destacar Botafogo, tem que destacar Flamengo, tem que destacar Fluminense, tem que destacar o Palmeiras. Essa aqui é a realidade. Quando muita gente acreditava que não iria acontecer isso, está acontecendo. Onde os clubes brasileiros vão chegar, a gente não sabe. Mas, no momento, os 4 clubes brasileiros estão de parabéns pelo que eles vêm fazendo na Copa do Mundo. Nós já viramos a página, a gente sabe que nós fizemos uma estreia muito boa, mas de nada adianta se a gente não conseguir o resultado que nos interessa amanhã para a gente continuar sonhando com a classificação. A gente sabe que nós vamos encontrar dificuldades. Como falei, muita gente acha que o Fluminense e o Borussia são os favoritos, mas o favoritismo a gente decide dentro do campo. O adversário também tem chance de conseguir a classificação. A coisa que eu mais foquei no meu grupo, a partir do dia seguinte, foi foco total, porque nós vamos encontrar dificuldades. O adversário também tem chance de conseguir a classificação. Então, aquela belíssima estreia nossa não vai adiantar nada se a gente não conseguir o resultado que nos interessa. O nosso objetivo é conseguir a classificação. E para a gente conseguir a classificação, a gente precisa estar vivo na última rodada. Para isso, a gente vai jogar respeitando, como a gente respeita qualquer adversário, mas a gente vai jogar para ganhar. Vai buscar o resultado que nos interessa, que é a vitória.
para ver o que a gente vai precisar sim na última rodada. Eu volto a repetir, é um jogo duro, um jogo difícil, com dificuldades, muita gente pode achar que não, mas eu vi outros jogos de outras chaves e o primeiro jogo foi fraco em alguns jogos e no segundo jogo já vi um jogo bem mais difícil, não só para os brasileiros. Então a gente está atento a isso, nós estamos focados, a gente sabe das dificuldades, mas nós estudamos bem o nosso adversário e espero que tudo que eu passei para o grupo a gente possa colocar em campo amanhã e, como já te falei, conseguir o resultado que nos interessa, que é a vitória. O Ganso faz parte do grupo, ele está 100% sim, eu tenho conversado bastante com ele, é um jogador que acrescenta bastante dentro e fora do campo, é um dos líderes do grupo. Eu tenho trocado bastante ideias com ele. Ele entende algumas situações que ele não começa jogando. Ele entende perfeitamente isso. E essas ideias que eu troco com ele são importantes. E ele tem grande chance de começar o jogo de amanhã. Porque é um jogador, como todo mundo sabe, um jogador diferenciado. Mas é exatamente esse tipo de conversa que eu tenho com ele. Tem jogos e jogos para ele. Então pode ter certeza que ele está 100% sim, ele está focado, como os demais jogadores. Eu acho que o mais importante de tudo é que quem entrar em campo amanhã sabe da responsabilidade, sabe do que a gente precisa, sabe do quanto vai ser difícil, mas o nosso sonho continua. A gente fez uma bela estreia, mas já viramos a página. A gente sabe que esse jogo agora também é importante porque o adversário também tem chance de conseguir a classificação, mas é um sonho que a gente tem. O primeiro objetivo é a gente conseguir a classificação. Então, para isso, a gente precisa de um bom resultado amanhã, para que nós estejamos vivíssimos na última rodada e sabendo o que a gente vai precisar. Então daí o que disse o técnico Renato Gaúcho, muito cauteloso, né, sobre esse confronto contra o Sun, não quer ver um favoritismo grande, essa responsabilidade de favoritismo para o Fluminense nesse confronto, tirar um pouco do peso dessa responsabilidade, pelo menos publicamente. A gente sabe que internamente os jogadores devem achar que são favoritos, tem essa obrigação de vencer o Santos, tem essa obrigação de vencer o Mamelodi Sundowns, apesar de muita gente no exterior achar que o Mamelodi Sundowns é favorito ainda e tem condições de superar o Fluminense e passar para o mata-mata na Copa do Mundo de Clubes. A gente sabe, a gente que é do Brasil, sabe do poder do Fluminense. O Fluminense mostrou uma força muito grande contra o Borussia Dortmund. O Renato, né, fazendo um jogo ali, né, escondendo o jogo, mas a tendência é o Ganso e o Cano jogarem sim, até pelo que ele fala do Ganso, né, tem grandes chances. O Cano, ele fala que tá treinando bem, dá uma risadinha, porque quando ele falou que ele não jogaria na primeira rodada, ele realmente não jogou, era só ele falar de novo. Então a tendência é que o Germancano jogue. Então, assim, o Fluminense pode ter mudanças interessantes aí muda o estilo de jogo do Fluminense, já vai ser uma variação aí do Renato Gaúcho em relação ao jogo contra o Dortmund, mas o clima parece estar bem tranquilo, bem leve. Eu assisti os bastidores, pelas declarações dos jogadores em entrevista, o grupo está bem focado, sabe da responsabilidade nessa Copa do Mundo de Clubes e com certeza vai nos levar ao mata-mata aí dessa competição. E quem sabe a gente passando em primeiro nesse grupo aí, conseguindo fazer saldo tanto no Sun, tanto no Mamelodi. Mas eu quero o seu comentário sobre as declarações de Renato Gaúcho, torcedor tricolor. É coerente o que disse o Renato? Você concorda com ele? Você escalaria o Cano e o Ganso juntos? Comenta aí. Antes das próximas notícias, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Mandar um abraço para o Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais, o Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, o Chico, de Doutor Severiano, Rio Grande do Norte, o Nemir, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e também para o Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão. Valeu demais! Deixe o seu like, ative as notificações, não deixe de acompanhar os vídeos da Central Fluminense. Claro, comente sobre as informações. Continuando aqui com as informações do Fluminense, o Globo Esporte, né, o site, traz que o Fluminense pode ter muitas mudanças, né, para esse confronto contra o Santos. Seria uma formação mais
ofensiva, tá? Eu trouxe aqui que o Renato abordou que o Ganso tem grandes chances de começar como titular, e aí, segundo o GE, o Nonato seria o sacado do time, o meio-campo seria formado com Martinelli e Hércules, e essa adição ao Paulo Henrique Ganso. O Germancano também treinou em vários momentos nas atividades como titular e deve começar, e o Canóbio deve continuar como titular junto com Arias nas pontas, e nas laterais existe a possibilidade de mudança para Guga e Fuentes atuarem nos lugares de Samuel Xavier e René, dois laterais um pouco mais ofensivos, apesar do Samuel chegar bem por dentro também. E aí a provável escalação do Fluminense é Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, o René. E aí, particularmente acho que o Renato pode colocar até o Guga, mas manter o René, porque o René tem uma característica mais defensiva. Não sei se o Renato logo de início colocaria dois laterais mais ofensivos. Hércules, Martinelli, Ganso, Arias, Canóbio e Cano. Essa é a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. E aí, torcedor tricolor, boa escalação? Dá pra gente fazer saldo? Dá pra vencer bem o Ulsan? Comenta aí e vamos colocar o placar de 3-0 o Fluminense aí hoje contra o Ulsan, vencer bem, fazer saldo para buscar essa liderança. Deixa o placar aí nos comentários também. Vambora, Fluminense! Porque a nossa jornada no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, só tá começando. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.